Bom dia, irmãos. Cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Esther pela última vez. Chegamos, então, na 9ª pregação e essa será a última, encerrando, então, o livro de Esther. Nós vamos ver hoje, como eu tinha comentado, tanto o capítulo 9 quanto o capítulo 10, já que o capítulo 10 é tão pequeno, nós vamos ver os dois juntos, e assim a gente está encerrando as pregações em Esther. Esther, capítulo 9 e o capítulo 10. Então, deixe sua Bíblia aberta, conforme as outras vezes, a gente vai lendo aos poucos, conforme a gente vai andando e caminhando na história. Então, chegamos ao fim deste livro, desta jornada que a gente passou todos os domingos de manhã. E qual será o final dessa história? Como que essa história vai se encerrar? Como ela vai terminar? Podemos começar, muitas vezes, de maneira ruim. Podemos ter inícios em nossas vidas que nem sempre foi do jeito que a gente queria, e nem sempre tudo foi muito bem, mas o que é importante é como nós terminamos tudo isso. Esther não teve um começo dos sonhos, ou algo que era exemplar para nós, nem Esther, nem Mardoqueu, nem toda a situação que estava acontecendo com o povo de Deus, mas o final da história é o que importa. E como então termina o final da história de Esther? E o que este final tem a ver com o final da nossa história também? Isso que nós vamos ver. Separei então a mensagem de hoje em 3 pontos. A vitória do povo de Deus, nós vamos ver o ponto 1, depois a alegria do povo de Deus e, por fim, o destino final do povo de Deus. Então, nós vamos caminhar nesses 3 pontos. Se nós começamos, então, nos versos de 1 ao 4, nós vamos lê-los, lembrando que no capítulo anterior, o que tinha acontecido? Então, Amã já morreu, já foi enforcado em sua própria forca, mas o decreto que ele tinha feito ainda estava em vigor, então ainda haveria um dia onde os judeus seriam exterminados, mas para poder contornar essa situação, Deus, concedendo poder e autoridade a Mardoqueu, através de toda essa situação, faz com que então um outro decreto seja feito, que no dia que os judeus fossem atacados e mortos, eles poderiam se defender, mas, apesar de isso ter desencorajado muitos deles a fazerem o que eles iam fazer, ainda assim tinha pessoas que estavam planejando continuar com as intenções de cumprir esse decreto, de atacar Israel e de matá-los. Então, a história ainda não chegou no fim. Temos uma boa vitória do povo do Senhor, através de Deus, através do Senhor, mas ainda não chegou ao seu fim. Então, nós nos encontramos nos versos de 1 ao 4, que diz o seguinte: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que o odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Verso 3, e todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles.
Mardoqueu era influente no palácio. Sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Então, chega o dia que os judeus iriam ser exterminados. Chega o dia que a morte estava decretada sobre o povo de Deus. Mas, graças ao desenrolar da história, guiada pela mão do Senhor, o povo de Deus tem a oportunidade de se defender, de lutar, e não só lutar, mas como eles venceram os seus inimigos, venceram aqueles que queriam matá-los, venceram aqueles que queriam destruí-los, de modo que todos ficaram com medo, todos estavam com temor e com medo do povo de Israel. Talvez eles acordaram naquela manhã pensando, é hoje que eu vou me dar bem, é hoje que eu vou pegar aquele meu vizinho judeu, roubar tudo aquilo que ele tem e matar todos eles. Mas no fim do dia, tudo o que aconteceu foi o contrário. Para a decepção dos inimigos do povo de Deus, todos eles foram destruídos. Os oficiais da província, como diz o texto, auxiliavam os judeus também, pois, afinal de contas, que oficial da província iria querer ir contra Mardoqueu, agora o segundo em poder no império e favorecido pelo próprio rei? Então veja como a história caminha para um final onde o povo de Deus está saindo vitorioso. Começa de uma forma que parece tudo perdido, os personagens estão perdidos, a história está perdida, mas no fim nós vemos como Deus guiou tudo para o seu bom propósito. Nós vemos os números de quantas pessoas morreram nas mãos de Israel neste dia. Veja o verso de número 5 em diante. Diz o seguinte: os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Então, aqui ele vai contar a história em Suzã, ali na cidade onde Ester, Mardoqueu, o rei ficam, né? Então, ali nessa cidade, 500 homens foram mortos no dia 13 do 12º mês. E aí ele continua, verso 7. Também mataram, aí me perdoe, o meu persa está meio enferrujado, mas se eu pronunciar algo errado, mas Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, que eram quem? Os 10 filhos de Amã, que com certeza estavam talvez já planejando uma vingança ou algo do tipo. Filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens, o final do verso 10 diz. Então repara como o autor ele gosta de destacar isso. Eles não se apossaram dos bens. Verso 11, naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do império? Agora, diga qual é o seu pedido e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este será concedido a você. Ester respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã, tá, então somente daquela cidade, não do império todo, eles tenham autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então, ali em Suzã, esse decreto vai acontecer tanto no dia 13, quanto no dia 14, enquanto no resto de todo o império acontece somente no dia 13. Então, verso 14, então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca.
Os judeus de Suzã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã, mas não se apossaram dos seus bens. De novo, o autor destaca que, apesar dos judeus estarem se defendendo e terem o direito, ali por decreto, de apossar dos bens de quem atacava, eles não fizeram isso. Verso 16, enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do império também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. E olha só quantos morreram no resto de todo o império. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar. No 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e alegria. Então, veja como que a história é contada entre a cidadela de Suzã, que acontece o decreto no dia 13 e 14, e no resto de todo o império, onde acontece o decreto somente no dia 13. Na cidadela de Suzã, 500 homens foram mortos no primeiro dia, e mais 300 no segundo. Os 10 filhos de Amã, o inimigo dos judeus, foram enforcados. E no resto do império, 75.000 pessoas morreram. Isso Israel ele faz ao se autodefender. Israel ele tinha o direito de que, se alguém atacasse eles podiam se defender. Israel não sai atacando por aí de uma forma imprudente ou qualquer um, mas aqueles que queriam atacá-los. Nós vemos também que no Antigo Testamento, o povo de Deus servia como uma ferramenta nas mãos do Senhor para cumprir a sua justiça. E aqui nós vemos a justiça de Deus sendo feita na família de Amã, que, se nós lembrarmos, ele é descendente daquele rei que Saul não tinha matado e tinha poupado, mas Deus queria cumprir a justiça, e agora Deus cumpre a justiça através de seu povo. E o que é interessante notar é que, mesmo tudo isso acontecendo, eles não tocam nos despojos. Israel não está agindo como uma nação, que está aproveitando a oportunidade para se enriquecer, que está aproveitando a oportunidade para pegar as coisas de outras nações e se enriquecer com isso, mas eles estavam fazendo somente aquilo que Deus pretendia que eles fizessem, que era cumprir a sua justiça, que era se defender e trazer a vitória para o povo de Deus. Veja como a nação está agindo diferente. Tantas vezes a nação de Israel lutou batalhas e se apoderou dos bens que Deus não queria que se apoderassem. Assim como Saul fez lá atrás. Ele não matou, ainda pegou os bens. E agora a nação de Israel age corretamente, age como o povo de Deus, age como o Senhor quer. E eles venceram. E eles agiram como Deus pretendia que eles agissem. E eles chegaram à vitória. Mas como eles venceram? Apesar, irmãos, de muitos homens fortes, valentes, terem sido usados por Deus, ainda assim, o motivo da vitória de Israel, neste dia, tanto no dia 13 quanto no dia 14, não foi a sua própria força, mas foi porque o Senhor dos Exércitos lutava pelo seu povo. Israel venceu porque desde o começo, até naquele início ruim, que parecia tudo perdido, Deus estava já lutando pelo seu povo. E a prova final é a conclusão da história, de que eles realmente venceram e ficaram livres desta condenação de morte que estava sobre eles.
E o que isso tem a nos ensinar? Hoje em dia, nós, que somos povo do Senhor e sua igreja, não temos inimigos como Israel tinha. Não temos uma nação, né? Quem será que são os nossos inimigos? Será que são os ateus? Devemos fazer isso também e nos defender dos ateus que querem nos atacar? Ou algo assim? Não. Não funciona mais dessa forma. Mas ainda assim, temos inimigos que querem atentar contra nossas vidas. E quem são esses inimigos? Meus irmãos, não são as pessoas lá fora, não é alguém no seu trabalho, não é alguém da sua família, ou em qualquer ambiente que você possa frequentar, não é um grupo de pessoas, não é um grupo de políticos, ou um grupo que pensam de forma diferente de nós, mas temos inimigos que a Bíblia descreve claramente. Um deles é o diabo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, o verso de número 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Olha como o diabo, ele é nomeado pela palavra. O adversário, o inimigo. Talvez não tenhamos Amã mais nos nossos dias. Ele já se foi faz muito tempo. Mas o diabo ainda existe e ele ainda é o nosso inimigo. E ainda quer atentar contra a nossa vida, nos fazendo pecar, nos levando a ser tentados, nos afastando do Senhor, nos cegando para as verdades de Deus. Mas, irmãos, a notícia é boa. Abra sua Bíblia em Colossenses 2,15. Pois apesar dele ser o nosso inimigo, assim como Deus trouxe a vitória para o povo de Israel, Ele também nos trouxe a vitória. Colossenses 2,15 diz: e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Jesus Cristo, o nosso Deus, venceu o diabo e todos os seus demônios, ao morrer na cruz por nós. O texto aqui diz que ele os humilhou publicamente. Temos aqui um contexto onde ele se refere a uma prática ali da época do Novo Testamento, onde os guardas romanos, ao vencerem os seus inimigos, eles arrastavam eles publicamente, humilhados. E isso é a mesma coisa que Jesus Cristo fez com o diabo ao morrer na cruz por nós. Ele que nos queria ver condenado, ele que nos queria ver longe do Senhor, não tem mais poder para nos tirar das mãos do nosso Deus. Tudo isso porque Jesus Cristo venceu o nosso inimigo. Apocalipse 20, verso 10. E aqui está o final. Nós já vimos o final de Amã. Olha o final do diabo. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Não há outro final para o diabo, senão a condenação, senão a derrota completa. É assim como não há outro final para o povo de Deus, senão a vitória completa sobre os nossos inimigos, através de Jesus Cristo. Temos outro inimigo, Romanos 7, verso 23 e 24.
Diz o seguinte: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Verso 24: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Então, temos aqui dois, mas o que eu gostaria de destacar é o pecado. Temos um inimigo que não são as pessoas lá fora, mas que é aquilo que está dentro de você. Temos um inimigo mais próximo do que imaginamos, que quando nós vamos dormir, ele está lá. Que quando nós levantamos pela manhã, ele está lá também, debaixo da nossa pele. E é o pecado. Mas se nós seguirmos nesse texto e vermos o verso de número 25, olha o que Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo, ele via o peso do pecado, ele entendia como o pecado entristecia Deus, como o pecado o condenava, mas olha a confiança de Paulo, ele sabe que na cruz o pecado não tem mais força para nos condenar, não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o pecado não precisa mais também ter força em sua vida e na minha. Não precisamos mais viver pecando. Fomos libertos para viver em santidade para o Senhor. E tudo isso, não porque você é forte, não porque eu sou forte, mas porque o nosso Senhor que nos liberta é forte e venceu por nós. Então, talvez você possa estar lutando com algum pecado, talvez o diabo esteja te tentando, mas irmãos, se apegue a essa confiança, Cristo já venceu os dois, e Ele nos deu o seu Santo Espírito, para nós não precisarmos mais viver em pecado. E o último inimigo é a morte. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas quando nós lemos 1 Coríntios também, 15, o 54 ao 57, diz o seguinte: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nem o diabo, nem o pecado, e nem a morte tem mais força, tem mais autoridade ou capacidade de te destruir ou de te condenar. Não existe mais possibilidade dos nossos inimigos vencerem sobre nossas vidas. Nós fomos salvos pelo Filho de Deus. Nós, mesmo que venhamos a morrer, nós vamos viver eternamente. Nós vamos ressuscitar com Ele. Nós temos essa esperança. Assim como Deus fez no livro de Esther, Deus ainda cuida do seu povo e derrota seus inimigos. Quando nós tínhamos data e hora marcada para morrer, quando nós tínhamos data e hora marcada para os nossos pecados nos levarem para a morte eterna, Jesus Cristo triunfou sobre todos eles e nos salvou. Você tem essa confiança no Senhor? Você lembra disso diariamente? Isso influencia a sua vida? Se Jesus Cristo venceu todos os principais inimigos da sua vida, o que mais resta a mim e a você a temer? A ter medo. Se Jesus Cristo venceu todos eles, por que nós ficamos acreditando na mentira que não temos como nos livrar dos nossos pecados,
que não há solução, somos assim mesmo, e eu não consigo parar de fazer isso ou aquilo. Não, em Cristo temos força para vencê-los. E tudo isso nos lembra também que nós fazemos parte desta batalha. Isso nos lembra que assim como este povo que atacou Israel sofreu o juízo de Deus, todos que não têm fé em Jesus Cristo vão sofrer esse juízo. E nós, como povo de Deus, devemos lutar confiantes na vitória do Senhor, não mais com espadas nas mãos, ou com a força de nossos braços, mas com a palavra de Deus no coração, e com amor às pessoas que estão lá fora, para anunciar de que eles também não precisam sofrer esse mesmo juízo que os povos que atacaram Israel sofreram. Eles podem também ser participantes do povo de Deus. Eles podem se juntar a nós e compartilhar da vitória que temos no nosso Senhor. Continuando os versos de 18 e 19, diz o seguinte: os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º dia, e no 13º e no 14º dia. E no 15º descansaram, e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Então, lembra? Em Suzã, o decreto acontece dia 13 e 14, 15, festa, comemoração, banquete, celebração. No resto do reino, acontece só no dia 13, dia 14, festa. Então, por isso que ficou dia 14 e dia 15 como dias festivos para o povo de Deus. Verso 20. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se de seus inimigos. Nesse mês, olha só, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa, de alegria, e a alegria era tão grande que, olha, eles trocavam presentes entre si, e eles queriam que todos participassem, de modo que ofertavam aos pobres. Ninguém poderia ficar fora desta grande festa. Afinal de contas, o povo de Deus foi salvo no dia em que iriam morrer. Era uma festa para lembrar quem eram em Deus. Uma festa lembrando quando Deus os deu descanso. Uma festa para celebrarem todos os anos com seus filhos, com quem quisesse se juntar. Era uma festa importante para lembrá-los de que, mesmo vivendo em uma cultura diferente, em um mundo hostil a Deus e seus valores, eles não eram pertencentes àquele lugar. Será que nós, cristãos, temos algo parecido? Possuímos uma festa, sim. A festa é chamada de a festa do Purim, ironicamente, né, porque Pur significa sorte, e foi o dia que Amã lançou sorte sobre o destino de Israel, para ver que dia que iriam morrer. Então ficou a festa das sortes, né, a festa do Purim, e é celebrada até hoje pelo povo de Israel, né? E será que nós temos uma festa assim? Uma festa para lembrar do dia que o Senhor nos salvou? Uma festa para lembrar que nós não pertencemos a este mundo? Nós temos. E é o dia do Senhor, o domingo. Irmãos, todas as vezes que reunimos e fazemos este culto ao Senhor, tanto pela manhã quanto pela noite, nós celebramos o dia que Deus venceu os nossos inimigos e nos salvou. Nós celebramos o dia que Deus nos fez seu povo. Nós celebramos o dia que Deus nos deu paz e descanso e um motivo para sorrir. No culto, ainda temos a ceia do Senhor, que é uma grande celebração,
que Cristo já venceu e que anunciamos sua morte até que Ele venha. Irmãos, nós não podemos desvalorizar o culto aos domingos. Nós não podemos menosprezar o culto do Senhor. Muitos veem o culto como algo, eu vou apenas para cumprir uma tabela religiosa, ou eu vou lá porque tal pessoa vai também, eu vou porque tem que ir. Mas, irmãos, toda semana devíamos lembrar que o domingo está chegando, e o domingo é dia de lembrar e de festejar que o nosso Deus nos salvou. Não é apenas para cumprir uma rotina na nossa religiosidade, é para virmos aqui com alegria, pois Deus nos salvou e nós vamos nos reunir com as outras pessoas que Ele salvou também, com as outras pessoas que a morte, o diabo e o pecado não têm poder mais nenhum. O povo de Israel se lembrava todos os dias dos feitos do Senhor, nessas festividades, mas nós temos essa festividade acontecendo toda semana, e ainda assim conseguimos faltar em várias delas, ainda assim conseguimos menosprezar e não dar o valor devido ao culto, principalmente pela manhã. Mas olha a alegria do povo de Deus. Deus salvou eles, davam presentes uns para os outros. Se um pobre não tinha algo para comer, compartilhava, chamava para o banquete. Ninguém podia ficar sem festejar, era uma alegria imensa. E fica a pergunta para nós: você tem sentido essa alegria? Você vive feliz porque Deus te salvou? Lembrar que Ele venceu a morte, que Ele venceu o diabo e Ele venceu o pecado, te comove no seu ser? Ou já virou um fato que você ouve de forma apática, sem sentimento nenhum, como se fosse mais uma informação? Isso não pode virar mero detalhe em nossas vidas. Você anseia estar nos cultos para celebrar junto com o povo de Deus a salvação que Ele nos deu? Ou você só vem porque tem que vir? Quando vem? Ou quando está aqui, parece que está sem alegria nenhuma no Senhor? Louvar não te causa nada, ouvir a palavra não te causa nada, ouvir que Deus te salvou não mexe no seu íntimo. Irmãos, devemos nos arrepender se estivermos assim, e falar: Senhor, me desculpe, me perdoe por tratar tão grandiosa salvação e motivo de alegria como se não fosse nada. Cristo nos salvou, e só a mera lembrança deveria evocar banquetes, festas, alegria, honra, júbilo dentro dos nossos corações. Sabe aquilo que você tem que te faz tão feliz que só de lembrar você fica contente? Imagina se tivéssemos milhões na conta, talvez viveríamos na nossa semana cheia de preocupações, e aí passaria na cabeça: mas eu tenho milhões na minha conta, então eu estou feliz. Ou o time venceu o campeonato, está cheio de problema, mas o time venceu o campeonato, eu estou feliz. Tem coisas, irmãos, que só de lembrar nos faz feliz. Será que a salvação em Cristo Jesus não deveria ser a principal delas? Você está no seu dia ruim, você está vivendo talvez algo frustrante, estressante, e aí você lembra: Deus me salvou. A alegria não devia vir. O pecado não tem mais força sobre mim. A morte, o diabo não tem mais poder. Jesus venceu. Só a mera lembrança do nosso Deus e do que Ele fez por nós devia fazer o nosso coração saltitar de alegria. Mas muitas vezes outras coisas fazem isso no nosso coração, mais do que a salvação que temos em Jesus.
Tem várias coisas que acontecem na semana, nós nos alegramos por um monte delas, mas passa a semana inteira e nós não paramos para nos alegrar e pensar, eu estou salvo. Eu tenho Cristo, eu sou dele e ele é meu. Quer eu morra, quer eu viva, eu sou do Senhor. A salvação te traz alegria? Ou foi só no primeiro dia? E se não traz alegria, o que tem te trazido alegria que não é o Senhor? Irmãos, devemos aprender com o povo de Deus aqui, com o povo de Israel. Quando Deus nos salva, é motivo de festa, banquete, alegria para todos, do mais pobre ao mais rico, do mais novo ao mais velho, homens e mulheres. É motivo de banquete. Chegamos então no capítulo 10, nós falamos, não vamos ler todo o capítulo 9 por causa do tempo, mas nós falamos sobre ele já, e chegamos no 10, no último ponto. Então nós vemos que temos a vitória do povo de Deus, temos a alegria do povo de Deus, e temos agora o destino final do povo de Deus. E olha que curioso como começa o capítulo 10. O rei Xerxes impôs tributos. Então, todo esse tema, vitória, festa, e já começa com imposto, no capítulo 10, Impôs tributos, impostos a todo o império, até sobre as terras distantes, regiões costeiras. Então, olha o poder que ele tinha, Até as regiões costeiras, além mar, ele também pôs tributo para ser pago. E por que o capítulo 10 começa assim? Isso nos lembra, irmãos, que mesmo que Cristo tenha vencido, mesmo que tenhamos motivo de sobra para nos alegrarmos, ainda estamos na Pérsia. E o rei Assuero está colocando impostos. E ainda estamos nesse mundo. E ainda temos os sofrimentos e as aflições desse mundo. Então, o capítulo 10 nos lembra que mesmo que nós sejamos já salvos em Cristo e nosso futuro esteja garantido, ainda estamos nesse mundo. O rei Assuero impõe mais impostos. Na coroação de Ester, no capítulo 2, verso 18, não precisa colocar, o rei diminuiu os impostos. Do nada ele vem e aumenta. Isso nos mostra, irmãos, que vivemos um grande já, mas ainda não. Já somos salvos, mas ainda não estamos com Cristo na eternidade. O diabo, a morte, o pecado já foram derrotados, mas ainda não completamente. Nós já estamos sendo santificados, mas ainda não completamente. Portanto, viver neste mundo como alguém que não pertence mais a esse mundo é viver sempre olhando para o passado, lembrando da vitória de Cristo naquela cruz e de como isso nos traz alegria, mas sempre olhando para o futuro, lembrando que Ele ainda vai voltar e vai completar todas as coisas e vai cumprir todas as promessas, sempre com esperança. Viver no mundo da Pérsia é isto, é lembrar da vitória de Cristo lá atrás e sabendo que Ele vai voltar para completá-la no futuro. Ainda estamos aqui, mas por pouco tempo. Ainda estamos aqui, mas é um sopro. A nossa vida, comparada à eternidade que temos pela frente, é um grão de areia, diante da imensidão. Portanto, ser parte do povo de Deus é sempre olhar para o passado com fé e confiança, mas sempre olhar para o futuro também cheio de esperança. Cristo já venceu na cruz e olhamos para ela, mas ainda prometeu voltar e concluir tudo que começou em nossas vidas. Seremos glorificados, não haverá mais pecado. Se o pecado já não te condena agora, no futuro o pecado não vai ter influência nenhuma, não vai existir. Você vai ser incapaz de pecar contra o Senhor. Se a morte já foi vencida agora, mas ainda temos que morrer no futuro, viveremos para sempre. Se o diabo já foi derrotado, mas ele ainda age, no futuro ele será lançado no lago de enxofre.
E Mordecai, veja os versos 2 e 3. Ele ajuda ali a reinar sobre o povo de Deus, todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, são registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Então Mardoqueu ajudava a reinar, ajudava a cuidar do povo de Deus, e todos foram bem felizes debaixo ali da espécie, de reinado de Mardoqueu. Mas, irmãos, naquele dia teremos alguém que é maior do que Mardoqueu, que é maior do que todos os reis juntos deste mundo, todos os que já se foram, os que existem, os que ainda vão existir. Nós teremos Jesus Cristo como nosso Rei, cuidando de nós na eternidade, e nós estaremos com Ele para todo sempre, o servindo, o adorando e nos alegrando na sua presença. Não mais na Pérsia, não mais aqui neste mundo, mas na eternidade com o nosso Senhor. Chegamos então na conclusão. A Isa falou, minha namorada disse que eu fiz uma conclusão bem dramática. Mas é que eu me sinto me despedindo desses personagens. Então, a minha conclusão é que nós estamos dizendo adeus a Esther. Não sei se os irmãos vão achar tão dramático assim. Ou talvez compartilhem desse sentimento de estar se despedindo, mas o meu sentimento é esse, que estamos dizendo adeus a Esther. Que mesmo judia vivendo no palácio como rainha do mundo pagão, mas no tempo certo resolveu agir com coragem e prudência por amor do seu povo e teve a virada de jogo no coração dela. Dizemos adeus a Mordecai, que no começo instruiu Esther para esconder quem ela era, mas no final está orgulhoso de ser parte do povo do Senhor e assume sua identidade como pertencente a Deus e não deixou ser assimilado pela Pérsia. Dizemos adeus a Amã também, que também nos ensinou como é tolo viver em idolatria. E que tudo o que tentou para destruir o povo de Deus, no final, só serviu para sua própria derrota, assim como também acontece com o diabo. Dizemos adeus a Assuero, este rei tão injusto e ímpio, que nos mostra como o poder deste mundo é ilusão, mas que no final o único e verdadeiro rei é Cristo Jesus. Esther é um livro que mostra como viver como povo de Deus enquanto estamos na Pérsia. Esther nos lembra que mesmo que Deus pareça ausente, lembra do capítulo 1 ao 10, quantas vezes Deus foi mencionado? Nenhuma. Mas ainda assim, Deus estava presente do capítulo 1 até o 10. E assim Ele é nas nossas vidas. Talvez não com os milagres exuberantes, mas com o guiar da história por trás dos panos. Esther nos lembra que fazemos parte de um povo. Não somos indivíduos apenas, mas somos indivíduos que fazem parte de algo maior, uma comunidade, uma família, que nós devemos nos importar e amar. O corpo de Cristo, a noiva de Cristo. E Esther nos lembra que, mais do que eles naquela época, temos mais motivo ainda para celebrar, termos alegria, fazermos festa, e sempre com esperança de que nossa alegria será ainda maior quando o verdadeiro Rei Jesus, maior que Assuero e maior que todos os outros, e Salvador de seu povo, voltar e nos tirar aqui da Pérsia e nos levar para Ele. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, porque nós tivemos a oportunidade de meditar no livro de Esther, e nós encerramos hoje com alegria e júbilo, Pai.
Assim como Israel celebrava com alegria e júbilo, nós temos motivo de sobra. O Senhor venceu, o Senhor é o nosso Salvador. A nossa vitória ninguém pode tirar, e a nossa vitória é esta, que o Senhor morreu por nós e nos salvou de nossos pecados, nos livrou da ira futura de Deus e nos levou salvos ao teu reino de luz. Nós te louvamos e engrandecemos, ó Pai. Que nos dê alegria, ó Pai, em todos os cultos de estarmos aqui com a nossa família, com o nosso povo, de lembrarmos do dia que o Senhor nos deu descanso. Sempre olhando para trás, mas sempre olhando para frente com esperança. Pois já fomos salvos, já temos alegria, mas ainda não da forma completa como o Senhor vai fazer e cumprir. É isso que eu te agradeço e te louvo, pedindo pela EBD, por cada professor, por cada um dos irmãos, lembrando de novo da Nete, ó Pai, que faz parte do teu povo, que é nossa irmã, que faz parte da nossa família, seja com ela, e com todos também, ó Pai, que estejam passando alguma dificuldade, alguma enfermidade, doença, ó Pai, mas que acima de todas essas coisas, o Senhor nos dê um coração que te ama e que se alegra em ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos.